Há um otimismo, mas um otimismo com um certo cuidado em função do que as coisas possam acontecer aí depois das eleições. Acho que é isso. Passar a palavra para o Vitor. Vamos lá, Vitor. Obrigado a todos. Bom dia a todos. França, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com a Abrainc. Como o Ricardo falou, o trabalho da Abrainc é excepcional. Ela realmente leva conteúdo para ser discutido junto ao governo, aos formadores de opinião e que busca soluções para o nosso mercado, sempre defendendo. Então, todos aqueles que ainda não estão na Abrainc aqui do interior, eu recomendo fortemente que vocês conheçam a associação, porque ela é muito séria e, com certeza, ela pode agregar muito valor à sua empresa. E falando um pouquinho do nosso mercado, eu vou falar um pouco mais voltado para o Casa Verde e Amarela. Para quem não conhece a Pacaembu, a gente é focado muito no interior de São Paulo, agora a gente já está com um mercado no interior do Paraná também, né, mas focado sempre no Casa Verde e Amarela e em grandes bairros horizontais. E no mercado Casa Verde e Amarela, a gente vê também o ano que vem com otimismo cauteloso, assim como o Ricardo falou. Por que otimismo? A gente acredita, a gente viu os dados aqui, a gente acredita que está tendo uma recuperação de renda, a gente vê isso devagar. Então, aqueles ajustes de preço que nós tivemos que fazer decorrentes da inflação, eles começam a ser mais atrativos para o nosso consumidor. Então, a gente vê isso se ajustando, né? Obviamente, isso depende de um crescimento do país, mas ele vem apresentando esse crescimento e a renda realmente vem sendo melhorada. A gente vê também, e isso também estava nos dados aqui do Renato, eu acho que a gente está num momento inverso do ciclo mundial do mercado imobiliário. Enquanto a gente vê o mercado imobiliário no resto do mundo, num ápice, começando a modificar, em razão de taxas de juros, em razão da bolha que ocorreu nesse mercado, da pujança que teve, a gente passou um momento muito difícil, a gente começou a recuperar, veio a pandemia, a gente não teve o tempo da recuperação desde 2015. Então, até com aqueles gráficos onde a gente viu o percentual do nosso metro quadrado referente a outros locais do mundo, a gente vê que a gente ainda está muito defasado. Então, a gente tem uma trajetória longa de mercado, de crescimento de mercado. Porém, evidentemente, sempre depende muito das condições macroeconômicas e isso que nos deixa cauteloso, né? Apesar de todos os bons indicadores estarem aí, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que ainda estão à espreita. Nós, na Pacaembu, começamos a ver uma amenização da inflação, e isso foi significativo para a nossa confiança de lançamentos esse ano, maior do que do ano passado, e para os projetos do ano que vem. Porém, a gente não tira o olho da inflação, porque a gente vê que no resto do mundo ela continua a espreitar. E por mais que a gente consiga controlar a inflação bem aqui, a gente tem conseguido controlar de uma maneira melhor, evidentemente que se lá fora a inflação não for controlada, a gente vai ter reflexos aqui. Então, esse é um dos nossos motivos de cautela, olhar muito bem, porque a gente sabe, principalmente na baixa renda, em que a gente faz repasse na planta, e você não consegue repassar os custos inflacionários para o produto, posteriormente à venda, quando a inflação vem como ela veio, ela pode trazer um dano constante, tá? Mas, nesse momento, a gente já tem visto a inflação controlada, tem conseguido já, inclusive, ter uma previsibilidade muito maior de retorno às margens tradicionais, as margens que tornam a empresa mais saudável. A gente vê também um pouco de cautela na mudança política. A gente não está muito preocupado no nosso segmento, dada a importância que ele tem, como foi mostrado aqui, de haver uma mudança abrupta em relação aos subsídios, em relação aos programas habitacionais. Pelo contrário, eu acho que seja o governo que está aí, que ele já apoia a habitação, a gente já sabe as políticas que ele tem, como o outro governo, se vier, ele sempre defendeu, criou um programa, então ambos os governos eles vão priorizar esse mercado de habitação. Porém, tem um ponto que sempre nos pega em mudança de governo. Quando a gente muda o governo, a gente sempre tem um período de transição, né? E o ano que vem vai ser um período de transição. E o governo federal ele é estratégico para o nosso segmento. Se essa transição ela for demorada, a gente pode ter uma pequena ruptura no começo do ano em relação a programas. A gente espera que não, a gente já conversou com a Caixa Econômica Federal, eles estão trabalhando para que tenha uma continuidade
nos financiamentos, nos programas, eles estão se preparando para essa mudança, independente de se ela vier ou se ela não vier, mas para essa travessia das eleições. O governo federal também tem trabalhado para deixar tudo pronto, mas é um ponto de alerta, tá? Não que vá acontecer alguma coisa, não que tenha um risco, a gente está de olho para ver se vai ter alguma ruptura, mas se houver também, ela é transitória no começo de governo, como uma transição de um para o outro, e não deve afetar no longo prazo. Então, acho que esses são os principais pontos de alerta, mas de uma maneira geral a gente está otimista, a gente vê essa recuperação de renda, a gente vê os preços bem mais estabilizados, a gente sabe que, como falou, a demanda não é o problema, a capacidade de pagamento é, mas a demanda não. A gente vê quantas pessoas buscam um imóvel e não conseguem um financiamento ainda, então a gente realmente tem uma demanda muito grande no interior, e aí é torcer para a gente conseguir continuar nesse caminho de crescimento que a gente viu aqui, que está fazendo efeito, vai trazer novos compradores, vai possibilitar que aqueles que não têm acesso ao imóvel passe a ter acesso ao imóvel, aqueles que têm acesso a um imóvel possam buscar um imóvel um pouco melhor, e se a gente conseguir nessa trajetória, dado o ciclo que a gente tem, eu acho que a gente pode ter alguns bons anos pela frente no nosso segmento. Tá bom? Acho que era isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Nós temos mais 10 minutos e, primeiro, agradecer aqui a exposição dos três, que foi fantástica. Eu estava vendo aqui o meu roteirinho de perguntas, não sobrou muita pergunta para fazer para vocês, vocês já cobriram tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu vou pedir que vocês sejam bem rápidos aqui, a gente tem 10 minutos. Agora mais para o pessoal aqui do MAP e depois eu vou fazer uma para o pessoal do Casa Verde e Amarela. Dado o atual momento de mercado brasileiro, qual que é o tipo de produto que se enquadra no interior de São Paulo? Né? Em termos de se é prédio, se é casa, quantos andares, metros quadrados, que tipo de equipamentos vocês têm aqui? Se quiser começar agora, Ricardo. Bom, a gente atua nos 3 segmentos, enfim, a gente faz loteamentos, faz condomínio de casas e faz vertical. O que eu acho, e aí acho que talvez o Walter vá concordar, o que eu acho que as empresas que estão vindo para o interior estão trazendo produtos mais qualificados. Talvez a história do interior de 10 anos atrás, alguma coisa assim, era uma história mais de produtos mais commodities. Esse produto mesmo que a gente está lançando lá em Araraquara, eu mesmo fiquei impressionado com a qualidade do produto, um produto com varanda dupla, ventilação cruzada, um terreno de 8.500 metros, um produto muito bacana. Os produtos da Patriani aqui em Campinas a gente acompanha. Enfim, as empresas que estão vindo estão trazendo muita qualificação, seja em térreo, seja em áreas comuns, seja em acabamento. Eu acho que e a riqueza do interior está chamando isso, está pedindo. Nós lançamos muita coisa em Uberlândia nos últimos anos, nós estamos no 4º lançamento em Uberlândia, sempre produtos, para vocês terem uma ideia, o produto de Uberlândia que a gente entrega agora, em março do ano que vem, tem uma cobertura triplex de 550 metros quadrados. Quer dizer, quando me falaram, vamos lançar um triplex de 550 metros quadrados, eu falei, vocês estão tudo louco, pelo amor de Deus. Uberlândia, tal, mas um triplex de 550 metros, e teve briga pelas 2 coberturas durante o lançamento. Então, produto qualificado, as empresas estão sendo forçadas a oferecer qualidade, oferecer produto de bom padrão de acabamento e com interiores, enfim, de qualidade. Walter, passando rapidinho para você. Obrigado, Ricardo. Bem, a Patriani está no médio alto e praticamente nós não construímos casas, somente apartamentos. E quando a gente fala de apartamento, o mais desejado no interior é 2 e 3 suítes. Mas sempre suíte, a gente não faz nenhum quarto que não tenha banheiro. Banheiro é higiene, banheiro faz parte, ou seja, banheiro é higiene. Quando você faz 2 suítes, você tem na faixa de 80 metros, vende super bem, ou até 3 suítes na faixa de 190 metros. Ou seja, mas o que mais vende? Entre 80 a 150 metros, em bairros de boa localização. Imóvel é localização, as pessoas querem um lugar legal, principalmente quando você está falando de média e alta renda. Nós não temos tanto esse problema. Claro que o preço, a variação, a inflação, claro que afeta todos.
Mas quando você fala na média e alta renda, o cliente suporta um pouquinho mais essa variação de renda. Então a gente consegue, sempre que você agrega um pouco de valor, por exemplo, nós paramos de construir, digamos, apartamentos com cobertura. Nós tiramos a cobertura e colocamos fazenda solar. Todo prédio nosso tem uma fazenda solar porque ele precisa gerar energia. As pessoas gostam muito disso. Todos os nossos prédios a gente oferece tomada para carro elétrico para todas as vagas. As pessoas gostam disso. Mas sempre na faixa, quando a gente fala mais Campinas, São José dos Campos, vamos falar de Sorocaba também, de Santos, a gente trabalha, mas vamos falar de Campinas, que é o maior público aqui. 80 metros, 2 suítes, a partir daí até 150 metros, 3 suítes, vai bem, mas sempre prédios tecnológicos. E tudo que estamos fazendo nessa faixa, nós estamos tendo uma venda excelente. Praticamente não temos estoque. Essa é a ideia de mercado que nós podemos passar. Obrigado, Walter. Agora, eu queria perguntar para o Vitor, é o seguinte, o Casa Verde e Amarela registra forte produção no interior de São Paulo, vocês dominam o interior de São Paulo, e a partir do momento que você chega naquela região, como é que você vê o entorno, como é que você vê a melhoria na cidade, no bairro que vocês estão construindo, vocês têm acompanhado isso, como é que tem funcionado? Eu acho que assim, para você criar um bairro, a gente trabalhando com esses grandes empreendimentos horizontais, eu acho que para você criar atratividade, é você trazer os serviços e a infraestrutura para essas famílias, né? Não adianta você criar um bairro ou desenvolver um empreendimento que está longe de tudo, em que aquela pessoa para comprar um pão tem que pegar um ônibus ou pegar a moto dela e andar aí 2, 3, 4 quilômetros. Então, acho que o principal é qual que é a infraestrutura do entorno, qual que é o acesso a comércio. Se não tem comércio, como eu vou colocar comércio nesse empreendimento? Como que eu vou trazer o emprego para mais próximo? Como que ele se interliga às linhas de transporte público, às linhas de saúde? Eu acho que você trazer esse conforto e essa possibilidade para quem vai morar naquele bairro é o primeiro passo para você criar atratividade. E, evidentemente, quando você busca ter uma permanência constante, fazer a sua marca, as pessoas têm que gostar de morar no local que você construiu, porque no outro empreendimento, a maior propaganda que a gente tem nas cidades que a gente está é o boca a boca. Né? Aquela família que mora no empreendimento, quando você vai lançar outra, ela vai indicar, falar, não, é bom, eu tive isso, eu fiz aquilo, funcionou para mim. Então,